Acabou de sair a notícia no NE. Projeto social leva esgrima a alunos da rede pública. Não estou sabendo de nada além disso. E vim aqui simplesmente fazer com você aqui no vídeo. Vou saber agora. Então, como é que a gente faz para saber mais? Porque assim, escola pública eu sei já, né? É pública. Mas a outra é pública também. É uma ONG. Projeto social. Quem está financiando? Tem alguma empresa por trás? Não tem? Por quê? É importante, cara, realmente, realize esse exercício com mais frequência, que eu acho que vai ajudar muito você. E assim, em âmbito geral, sabe? Principalmente nas notícias ditas grandes, assim. Mas muitas vezes nas pequenas notícias tem coisas importantes para a gente saber. Por exemplo, é legal, esportes são legais, é muito bom fazer esporte. Mas vamos lá, vamos lá. Eu não vou botar a frase igual, né? Projeto, tá parecido. Social, esgrima, Recife. Aqui tem uma notícia da Folha, datando de 10 de abril de 2025. 10 de abril não faz muito tempo, né? Então, vamos clicar nela porque é recente, né? Recente, vamos lá. Aqui, ó. Se ele pedir, eu não vou ler tudo, não, mas vamos lá. Projeto leva esgrima à escola pública do Recife, no Vasco da Gama, e amplia o acesso ao esporte. Bacana, legal. Ampliar o acesso ao esporte, isso é bom, né? Mas por que exatamente esgrima? Por que exatamente? Sei lá, por quê? Por quê? Pode ser qualquer coisa, não é verdade? Mas vamos lá. Iniciativa, porque assim, tem capoeira, tem tanta coisa. Mas, enfim, não, besteira, coisa da minha cabeça. Fantasmas da minha cabeça. Iniciativa foi criada pelo professor, não vou citar nomes, porque, enfim, não é sobre o projeto. É sobre como é que a gente deve pegar uma notícia e deixar a notícia passar, não. Lhe interessou a notícia, você vai, entendeu? Atrás dela. Professor fulano, com o objetivo de democratizar um esporte pouco acessível. Democratizar um esporte pouco acessível. Parece uma boa ideia, mas assim, democratizar um esporte pouco acessível é um objetivo. Que tipo de objetivo é esse? Vamos reflita sobre cada dessas coisas, entendeu? Aí você vai começando a ver quem é, né? A iniciativa começou a planejar em 2024, após uma proposta de gerência regional, né? Tal. Aí começa a explicar a oportunidade, não sei o quê. Mas o que eu quero aqui é, qual é a fonte de financiamento? De onde vem? É privado? É ONG? Né? E assim, o texto está enorme, mas não... Para viabilizar o projeto, o autor recorreu à Confederação Brasileira de Esgrima, que se mostrou solícita, óbvio, né? Ela ia negar, enfim, e forneceu os itens essenciais como espadas, máscaras, luvas, etc, etc, etc. Então, assim, teve gente que realmente quer o projeto, né? Vamos lá. Entre os estudantes impactados pelo projeto, não sei o que tal, teve um cara lá que ficou em destaque, muito importante, né? Porque sempre tem uma pessoa que fica em destaque para projetos bem-sucedidos ou não. E aí que tá. A ideia é saber, esse projeto será bem-sucedido, será de longo prazo? Terá uma abrangência que alcançará, porque as perguntas são essas, alcançará a massa? Vai alcançar a massa? Vai tornar isso, tipo, vai solucionar o problema das pessoas? Tipo, criar um monte de esgrimistas bons que serão, ou será um grupo seleto? É isso que é o problema. Entende? Então, projeto a longo prazo. O que ele planeja a longo prazo? Ou só tem projeto, ou só tem o curto prazo? Essa pergunta que eu estou dizendo. Ou seja, entende como é? Aqui eu não estou falando nem bem, nem mal. Aqui eu estou procurando se a fonte é mais que tipo de fonte e qual é o objetivo, né? A fonte também, mas o objetivo, né? De tudo que se faça. Porque a gente tem muito da nossa cultura
e fica sendo apagado muitas vezes. E aí, por exemplo, porque aparece tão pouco projetos de, enfim, capoeira, samba, etc e tal. Entende? Mas enfim, e ainda existe um certo, a estética, aí você começa a entrar num campo da estética, né? Por que se quereria, por exemplo, ampliar uma estética que não é nossa em massa? Se temos o futebol, por exemplo, onde poderíamos investir bastante nas bases, o problema é esse, a gente ter assim ser o país do futebol de verdade, por exemplo, é investir muito nas bases, o que não se faz, né? Você pega o olheiro, pega lá um para brilhar, enquanto você tem aí um monte de craques que simplesmente desaparecem. Então, assim, será que massificar o esporte novo vai... Vamos lá, né? Entende como é a coisa? Não é tão simples? Não é tão simples? Tipo, por quê? Bom, vamos à conclusão aqui do texto. Eu acho que é a conclusão do texto. Não, ali é o fim. Termina ali o texto. A conclusão é a seguinte. Fala do aluno, parabéns ao aluno que está, enfim, e se ele for adiante com o projeto e se tornar um campo muito bom, aqui não tem nenhuma invalidação de pessoas que tenham sucesso, tem apenas um escrutínio maior, uma atenção maior. Vamos pegar a notícia assim e vamos investigar mais, né? É mais nesse sentido. Depois eu vou fazer em formato live, mas por enquanto, aqui a conclusão é que a iniciativa também garantiu à escola uma vaga nos Jogos Escolares de Pernambuco, que passaram a incluir a esgrima entre as modalidades. No caso, incluir novos esportes. Pode ser bom, pode ser uma boa ideia, mas com a boa aceitação entre os alunos, a direção pretende realizar uma seletiva interna para incluir a esgrima entre os jogos internos da escola. A pergunta que fica é, isso vai evoluir para se tornar jogos... já é olímpico, né? Enfim, já é olímpico, então tá vindo de cima para baixo, né? Olha o raciocínio como vai se construindo. Primeiro, não, daqui para lá, mas espera aí, não. Já é olímpico, já é consagrado, já vem para cá. A capoeira não é consagrada, olímpica, né? Nunca vi birimbau nas Olimpíadas. Tem muita coisa que, enfim, sabe? A gente tem que ver para além da notícia, né? Para além da mera colocação. E isso é uma PPP ou não? Aqui não responde a pergunta, porque assim, não fala a origem, se é ONG, qual é o formato da instituição financiadora do projeto. E como eu não entendo detalhes dessa parte, então eu vou e fico. E aí vou pesquisando mais, enfim, para saber. Então, eu fiz aqui apenas um exemplo básico de como você pode apurar melhor a notícia. Eu poderia aqui fazer um vídeo maior, botando um monte de exemplos e tal, mas você entendeu o espírito da coisa. Você questiona, assim, sempre que tiver uma relação pública-privada, é o seguinte, isso eu quero explicar para vocês. Sempre que tem uma relação pública de um lado e privada do outro, a privada sempre se dá melhor. A ideia, você pode ver, isso aí é uma experiência assim, que tem fontes e mais fontes e mais fontes, toneladas de fontes, papers e mais papers e estudos antropológicos, sociológicos, enfim, econômico, político, etc. e tal. Você tem toneladas que mostram que quando você tem a esfera privada e a pública, a privada entra com a cara e a pública entra com... É o pacto Caracu. Sabe o nome, o pacto Caracu? Pois é. Então você já entendeu, né? E aí, é sempre bom saber com quem ando, né? O, o, o Estado está bem acompanhado? Ou será que alguém quer... O que se quer do Estado? Existe alguma grande fonte de financiamento? Grande fonte de financiamento privado? Que a gente não sabe. E é o que acontece. O privado sempre se financia de um jeito porque existe uma coisa chamada solidariedade de classe. Financiando desse jeito, ele ganha poder econômico e ganha poder político. Uma vez tendo poder político, ele pode sabotar
a parte pública da coisa e depois pôr a culpa na coisa pública, quando na verdade foi ela que ganhou muito dinheiro, como a primazia do capital é sempre do lucro, sempre. Isso é uma regra básica. Você já foi no Senai e já fez cursinho de como ser empreendedor, você já viu que o foco é lucro? É sempre lucro? Pois é. O que eles não te ensinaram é a teoria do mais valor. Que assim, a empresa sempre tem que crescer. Isso sempre falam, né? Sempre tem que crescer. E nunca se fala até onde se pode crescer. Nunca se fala. É um crescimento infinito. É isso que eles te escondem. Que existe um sistema que propõe um crescimento infinito num planeta finito. E aí isso a galera oculta de todas as formas possíveis. Então, quando você vê uma PPP, ou, não sei, aqui não falou que é PPP. Eu não sei nem, é porque PPP tem que ser um projeto longo, né, um projeto grande. Eu não sei como é que funciona esses projetos em escolas, com esporte, não sei o que, mas assim, sempre entra uma empresa privada e não os nomes que foram dados aqui. Os nomes podem ser pessoas extremamente honestas, capacitadas e tudo mais. Mas follow the money. De onde vem a fonte econômica? E o que é que o capitalista, se houver um capitalista por trás, o que é que ele vai querer em troca do Estado? Porque, assim, quanto mais poder econômico, mais você pode comprar o Estado em si. Entende? Por isso que nós chamamos o Estado de Estado burguês. É diferente do conceito. Porque existem várias acepções da palavra Estado. Né? Inclusive você tinha a medieval, por exemplo, Estado primeiro, Estado segundo, Estado que significava nada mais nada menos que as classes, o que hoje são chamados de classe A, classe B, classe C, não sei o que, classe A+, A-, não sei o que, essa coisa toda, parafernália, enfim, tudo parafernália que se inventa para se esconder o problema real. Né? Então, assim, sempre que vê uma notícia, vá a fundo mesmo. Pega a manchete e procura em outros lugares. Você vai encontrar muito mais coisa do que você imagina. Beijo, mamitas, papitos e papitos. Nessa cidade e existe uma relação meio esquizofrênica de raiva e de paixão. Ruas com tantas belezas, apesar dos contrastes, que, como disse Chico, é uma questão de classe. Modo de produção, modo de circulação. Domingo é massa pra dar um rolê, porque a coisa vai mais no fluxo. Recife não é como se vê na TV, e bastante mais confuso.
nessa cidade existe uma relação meio esquizofrênica de raiva e de paixão. Ruas com tantas belezas, apesar dos contrastes, que, como disse Chico, é uma questão de classe, modo de produção. Modo de circulação. Domingo é massa pra dar um rolê, porque a coisa vai mais no fluxo. Recife não é como se vê na TV, e bastante mais confuso. Modo de produção. Lutas de classes. Modo de circulação. Cidade elétrica e cheia de gambiarra.